Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está no canal Profital, o canal do professor Thales Augusto de Oliveira, trabalhando as humanidades, as mais variadas questões de história, filosofia, geografia e outras disciplinas, áreas do conhecimento da humanidade, ou melhor, das humanidades. Estamos no nosso 14º vídeo e até agora voltados à história do Rio Grande do Norte. Uma temática importante, não pelo sentido barrista, mas pelo sentido da alteridade, de entender o outro, de respeitar, e principalmente para entender o outro é necessário se auto-reconhecer, ou no mínimo ter um conhecimento sobre si, beleza? Sejam todos bem-vindos e vamos ao que nos interessa. Inicialmente, convido a todos que estão assistindo essa aula que entrem em nossas redes sociais, dê aquela curtida, tá? Legal em Libras. Não é chifre não, não é galha não, ok? E peço que façam sua inscrição, se inscrevam no canal Profital. Nós iremos trabalhar não só a história do RN, iremos trabalhar depois filosofia, sociologia, geografia, economia, direito, questões polêmicas, atualidades, tudo voltado para a área das humanidades. Temos aí nossos Facebooks, ok? Caso queiram também adicionar, e também o nosso Instagram. Todas essas redes sociais vocês podem dar dicas, podem falar o que acham, se concordam, se discordam. Vamos enriquecer essa aula, vamos enriquecer esse canal, vamos fazer dele algo mais heterogêneo em relação a pensamentos e suas contribuições, beleza? Vamos ao que nos interessa e digo mais. Se você gosta, se você precisa de História do RN, turma, essas aulas são baseadas no livro História do RN para Iniciantes, o livro desse seu amigo aqui, Thales Augusto, 0800. Você vai lá na descrição do nosso vídeo, está lá o link tal, que você pode baixar em PDF sem ônus, você vai gastar o dedo, pronto. Só uma vez, não precisa tudo isso não. Se tiver boa a internet, tá de boa. O conteúdo é em PDF, beleza? Simbora. Observem as imagens. Quando nós falamos sobre imagens, as imagens falam mais que 1000 palavras. Geralmente, não necessariamente porque as palavras, como também as imagens, podem ser manipuladas. E lembro-lhes que a história é uma área das ciências humanas, passível também de que da subjetividade dos conteúdos. Nesse sentido, do seu lado direito da tela, nós temos duas coisinhas entrelaçadas, a cruz e a espada. Duas bases da colonização portuguesa, da colonização espanhola, da colonização cristã, seja católica, seja evangélica, em terras americanas. Nesse sentido, lembro-lhes, mais uma vez, história do Brasil, história geral, estão inseridas, estão também complementares à nossa história, a história do Rio Grande do Norte. Então é necessário que você entenda a história do Brasil, história geral, para entender melhor a história do Rio Grande do Norte. Quando eu digo complementares, não é que haja uma maior, menor, não, porque elas estão entrelaçadas. O macro, o Brasil e também o geral, com o micro, a história local, seja Rio Grande do Norte, seja Mossoró, Natal, seja qualquer uma das cidades do nosso estado. Vamos embora. No lado esquerdo nós temos um padre, uma missa, nota-se que ele está, ou pelo menos na questão do Santíssimo Sacramento, levando a hóstia, e os nativos estão atrás dele. Essa cena emblemática, linda, maravilhosa do filme A Missão. É um filme mais antigo, tem mais de 20 anos, e trabalha a ideia dos jesuítas em solo dos 7 povos das missões na região sul do continente americano, na América do Sul, no sul da América. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, os 7 povos das missões. Mas o que isso, Thales, tem a ver com nossa temática, com nossa aula de hoje? Pois bem, turma, os nativos não foram poucos, foram convertidos em solo potiguar à fé cristã, especialmente à fé católica. A partir do que nós temos como catecismo, crisma, os sacramentos, eu já fui catequista do crisma, primeira Eucaristia, pretendo votar, sou católico, mas aqui eu estou sendo professor de história. Então vamos à análise histórica, não ao proselitismo, não à pregação religiosa. Amém? Amém? Simbora. O que é que acontece, galera? Essa imagem nos mostra a convenção de nativos e o segmento de Cristo. Notem que ao final tem lá, vou dar um spoiler, infelizmente, do filme, eles acabam sendo mortos. Não foram poucos em solo potiguar, em solo brasileiro, que não foram vítimas também da situação da cruz da espada. Os jesuítas também salvaram vidas, é fato, mas muitas vidas também se perderam, infelizmente, pelo uso do nome de Deus. Não em nome de Deus, mas pelo uso. A diferença, Deus não quer que você seja morto nem nada, que você mate. É claro que você concorda comigo.
Concorda? Espero que sim. Simbora. E nossa aula trabalha as missões religiosas no Rio Grande do Norte, ou na capitania do Rio Grande. Durante bastante tempo se discutiu se os nativos tinham ou não alma, acreditam? Porque eram gentis, porque não conheciam a palavra de Deus, então eles ficaram passíveis de serem salvos se acreditassem na fé cristã, se fossem católicos, convertidos, caso não poderiam ser presos, vendidos como escravos durante um período, não durante toda a história do Brasil nem Rio Grande do Norte. Ocorreram leis que impossibilitaram a escravidão nativa, a escravidão dos negros da terra, que era o termo usado para designar os nativos no Brasil. E passíveis de conversão, não é à toa que muitos índios se converteram. Lembremos que o Felipe Camarão, inclusive, era um cristão. Até mudou o nome. Tornou-se Felipe, tornou-se um nome cristão. Isso é um episódio bem anterior a essas missões, beleza? É bom que a gente entenda, que a gente faça uma relação, mas que a gente não faça um anacronismo, ou pelo menos misture os conteúdos. Então essas missões, elas buscavam catequizar os nativos e conseguiram. Conseguiram. Por que conseguiram? Porque tinha um exército gigante, imenso, chamado o quê? Jesuítas, os soldados de Cristo. Inclusive o Papa é show, o Papa atual é show. O Papa Francisco, ele é jesuíta. Não é à toa que ele tem uma forma mais simples de falar para a galera. Tenho certeza. E nessa época os soldados de Cristo também tiveram um empenho muito grande. E no solo potiguar se destacaram as missões de Mipibu, Guaraíras, Apodi e Igramacio. Depois nós vamos trabalhar nas questões objetivas, com maior afinco, com maior detalhes, não só essa temática, como também as anteriores que nós não tivemos exercícios, viu? Nós vamos exercitar, nós vamos compreender melhor a história do nosso Rio Grande do Norte. Beleza? Simbora! Esse mapa nos dá uma certa ideia de como era o território, quais as vilas, aldeamentos, quando alguém subia, aldeamento vila, depois lá na frente a gente pode comentar um pouco, beleza? Subir, é como se fosse uma emancipação política, digamos assim. Mas aqui no mapa o que nos interessa são as missões. Guajirus, temos aqui Guajiru, Guaraíras, Mipibu, Igramacio e Apodi. Essas missões foram importantes demais para que houvesse o quê? Para que houvesse o domínio, para que houvesse a posse da terra. Porque os nativos, ao se tornarem catequizados, também iriam defender as opiniões de Portugal. Dos nativos convertidos seriam agora também pessoas a obedecerem à Igreja Católica Apostólica Romana. Um aliado fortíssimo de Portugal nessa empreitada de conquistar o Brasil, por sua vez a capitania do Rio Grande, futuro Rio Grande do Norte. Nós temos duas missões aí, a missão de Areis, ok? Aliás, de Guaraíras, perdoem, em Areis, e a de Apodi, por cidade homônima ao nome da missão. Cidade linda, maravilhosa, cidade que eu trabalho, tenho todo orgulho. As missões, elas foram importantes e notem, ainda hoje a Igreja Católica tem um período das missões, mês das missões, porque a busca também dessa continuidade, dessa cruzada, dessa empreitada. Galera, na próxima aula nós vamos responder questões de história do RN, nós vamos responder questões sobre as missões, nós vamos responder questões sobre o período dos holandeses, nós vamos responder questões também do período da Guerra dos Bárbaros. Todos esses conteúdos nós vamos trabalhar devagar, etc. Temos um banco de questões muito grande, mais de 100 questões só de história do Rio Grande do Norte que eu elaborei para vocês, beleza? Se você quiser pegar as questões antes, pode ir naquele link, tá lá embaixo, na nossa descrição, que é do meu livro História do RN para Iniciantes. A todos vocês que estão assistindo essa aula, tudo de bom. Bom dia, boa tarde, boa noite e namastê. Valeu, galera. Tamo junto. E agora, dá uma descansadazinha, já que essa é a última aula do ano, de 2017. Tá? A pretensão é que nós tenhamos mais de 10 horas só de história do Rio Grande do Norte, beleza? Tudo de bom? Tamo junto? Fui!